E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta aqui ao canal do Cablão. Eu sou o professor Cablão e nessa videoaula eu trago para vocês aqui a continuação da AP de História de Ciências Humanas aí, H0901. Atividade 14, leia o texto abaixo. O setor que mais contribuiu para a economia europeia é o terciário. A transição do setor secundário para o terciário é comum em países desenvolvidos, já que muitos desses países terceirizam suas fábricas para os países com mão de obra barata. O poder de compra da população europeia também contribuiu para o fortalecimento do setor terciário. Com base nesse texto, atualmente a atividade que mais contribuiu para a economia europeia consiste na extração de matéria-prima em países emergentes, prestação de serviços e na comercialização de bens, produção de gêneros agrícolas e pecuária, transformação de recursos naturais em produtos. Bom, prestação de serviços aí e na comercialização de bens, eu acho, né, com base no texto aí. Justamente, o setor terciário aí é prestação de serviços. 15. Observe a imagem abaixo. Aí o pessoalzinho aqui, ó. Aviação Futuro. Pessoal do campo aí, ó. Vou apagar esse negócio aqui que ficou aqui. Ó, tá aí o pessoal do campo aí. Certo? De acordo com essa imagem, a migração de trabalhadores rurais para as áreas urbanas tem relação com a boa condição ambiental, a intensa escassez hídrica, o aumento do desemprego estrutural no campo, o crescimento da agricultura extensiva no país, o aumento do desemprego estrutural, pois estão empregando máquinas, né? E o povo tá ficando sem trampo. 16. Lê o texto e observe a imagem abaixo. Na fase de conquista da coroa espanhola, na fase da conquista, a coroa espanhola criou adelantos. Mas à medida que se ampliou a dominação espanhola, vice-reinos e tal. Muito bem. Divisão política e administrativa da América Espanhola. Tá aqui o mapa. E aí as perguntas. Com base nesse texto e nessa imagem, a ocupação da América Espanhola pela Espanha foi organizada de forma a aproveitar as diferentes capacidades dos territórios, comercializar terras a serem exploradas, garantir a distribuição de territórios lucrativos entre os nativos, intervir em favor dos nativos independentes das riquezas encontradas, aproveitar as diferentes capacidades dos territórios para extrair riquezas. É isso. 17. Leia o texto abaixo. Cultura do Brasil colonial. Entre outras coisas, a cultura desenvolvida no Brasil durante o período colonial foi resultado da mistura entre costumes europeus, indígenas, africanos, a língua falada colônia, a fim de se aproximar dos índios. Para catequizá-los, os padres jesuítas aprenderam as línguas faladas por eles. Eles ensinavam português, daí a ser a mistura inevitável. Bom, de acordo com esse texto aí, em relação ao cenário cultural do Brasil, colônia, houve uma tentativa de adaptação linguística para a interação com os povos nativos, imposição linguística dos nativos que desejavam comercializar, negociação sobre as línguas nativas que poderiam ser faladas, valorização da língua nativa. Bom, adaptação linguística para interação com os índios aí. Certo? 18. Leia o texto. Os parques e reservas estaduais o privilégio de São Paulo com 30% da área coberta da Mata Atlântica. O Estado de São Paulo oferece diferentes opções para quem gosta de vida ao ar livre. E tal. Com base nesse texto, o poder público cria as reservas ecológicas estaduais com o objetivo de evitar o contato humano com os ambientes, extrair economicamente os recursos, impedir impactos em áreas ambientais relevantes, prender a fauna. Então, é isso, né? Impedir impactos. 19. Lê o texto abaixo. Em 5 anos, máquinas e humanos irão dividir os trabalhos de forma igual no mundo. É o que diz o relatório Futuro do Emprego 2020. Com isso, as 300 empresas pesquisadas que empregam mais de 8 milhões de pessoas no mundo, 43 indicaram que introduzirão mais automação, 40% planejam expandir, tal, 15 setores e 26 economias, incluindo brasileira, no país segundo o levantamento tal. Então, vamos ver aqui. De acordo com a projeção descrita nesse texto, o avanço tecnológico causará no Brasil a redução do uso de mão de obra humana. Assim. Atividade 20. Observe o gráfico abaixo. Porcentagem da população que vive em áreas urbanas. Então tá aqui, ó. No Brasil, 85%, hein? Sudeste tem mais população urbana no Sudeste.
93%. De acordo com as informações desse gráfico, qual região brasileira apresenta maior percentual de urbanização? Ora, claro, o Sudeste. Com certeza. Atividade 21. Violência contra os indígenas na ditadura militar. Em 1969 começou a funcionar no município de Resplendor, Minas Gerais, a Reformatória Agrícola Indígena Cranac, um centro de recuperação de índios mantido pela ditadura militar. Indígenas de todas as regiões do Brasil foram jogados em suas celas, acusados por crimes militares também. Essa resposta a pressões, lideranças e tal. Tá aqui, ó. Cara aqui, oxe, ó. Com base nesse texto e nessa imagem, o controle sobre a população indígena durante a ditadura militar teve como resistência à articulação dos povos com membros do governo para obter vantagens políticas, negociação dos povos com o governo vigente a fim de fazer concessões ao regime, organização dos povos em convenções e protestos para proteger seus direitos, requisição dos povos por seus direitos e deveres através de lutas armadas. Vamos ver aqui. Então, Diamantino, Mato Grosso, 1º de dezembro, a Assembleia resultaram na formação da União das Nações Indígenas. Foi a primeira organização indígena de caráter nacional e teve um papel fundamental no processo constituinte, quando os direitos de terra, a produção física, cultural, segundo os seus usos e costumes e tradições foram garantidos. Técnicas da cultura criadas pelo homem branco. Aqui está o pessoal aqui, ó. Com base nesse texto, nessa imagem, articulação dos povos com os membros do governo, não. Negociação dos povos com o governo, não. Organização dos povos em convenções e protestos para proteger seus direitos. Acredito que seja esse, hein? Requisição dos povos por seus direitos. Requisição dos povos por seus direitos e deveres através da luta armada, não. Esse aqui. 22. Leia o texto. Constituição Federal de 5 de 10 de 88. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Com base nesse texto, a Constituição de 88 garantiu, em relação aos assuntos políticos, a ampla participação de diferentes grupos sociais, diversificação dos mecanismos de controle social, liberdade de escolha em relação ao regime a ser seguido, modificação das estruturas econômicas. Então, diversificação... Cadê? Ampla participação de diferentes grupos sociais. Eu vou dessa daqui. 23. Leia o texto e observa a imagem abaixo. Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi resultado direto da crise que a França vivia no final do século XVIII, insatisfação popular, uma crise e tal. No final do século XVIII, a França era uma monarquia absolutista. Após a queda da Bastilha, esse foi o primeiro grande medo. Tal. Aqui o pessoal aqui, ó. No dia 4 de agosto de 89, os parlamentares da Assembleia Constituinte aboliram privilégios oriundos do antigo regime na França. Com base nesse texto e nessa imagem, a Revolução Francesa influenciou na Europa a ação social baseada em privilégios políticos, a adoção de uma nova organização política e extinção de privilégios aristocráticos, integração cultural, promoção da política de privilégios. É isso aqui, ó, adoção de uma nova organização política. 24. Observe o gráfico abaixo, tá aqui, ó. Participação dos produtos brasileiros nas importações para a China. Então a soja e petróleo, minério de ferro são os maiores, ó. Celulose também. Bom, com base nos produtos brasileiros importados pela China e apresentados nesse gráfico, conclui-se que esse país asiático apresenta uma baixa dependência internacional de matérias-primas, economia marcada pelo baixo índice de desenvolvimento, infraestrutura pouco adequada ao setor secundário, pequena participação no setor primário da economia. Então, uma economia marcada pelo baixo índice de desenvolvimento, infraestrutura pouco adequada ao setor secundário, pequena participação no setor primário da economia. Economia marcada pelo baixo índice de desenvolvimento. Com base nos produtos brasileiros importados pela China e apresentados nesse gráfico, conclui-se que esse país asiático apresenta uma pouco adequada ao setor secundário. Bom, baixa dependência internacional de matéria-prima não é porque ele importa tudo aí, ó, petróleo, só matéria-prima. Petróleo, soja, um monte de coisa aí. Economia marcada pelo baixo índice de desenvolvimento. Então, na verdade,
Baixa dependência internacional de matérias-primas, né? Porque o ferro ali tem pouco, hein? Vamos ver aqui. Pequena participação no setor primário da economia. Então, eles importam mais tecnologia do que outra coisa. Então, vou colocar aqui, ó, pequena participação do país, né, no setor primário, tá? Porque eles importam a maioria dos produtos primários eles importam. Então, quer dizer que eles têm uma pequena participação do setor primário. Com isso, vamos ver se é a última. 25, leia o texto abaixo. Diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, OMC, a tendência está indo na direção errada, disse a diretora. Precisamos derrubar essas restrições para possarmos transportar produtos, suprimentos médicos, vacinas. Ela disse que o número de restrições ao comércio era 109 no começo da pandemia. Muito bem, de acordo com esse texto, a OMC é um organismo internacional que tem como objetivo garantir o acesso global a uma saúde gratuita, promover medidas que facilitem relações comerciais entre países, realizar controle sanitário, viabilizar ajuda humanitária. Então, com certeza aqui é promover medidas que facilitem as relações comerciais entre os países. 26, observe o gráfico abaixo. Tá aqui. Exportação chinesas por produtos. Maquinário, ó. Importa mais máquinas. E o que é isso aqui? Eletrônicos. Bastante eletrônicos eles exportam, né? Aqui é exportação, hein? Roupa, ó. Dos químicos. Muito bem. De acordo com esse gráfico, a economia chinesa no mercado internacional é caracterizada pela elevada produção de bens do setor primário, pelo grande investimento do setor quaternário, por possuir uma forte atuação no setor secundário, por ter um mercado voltado para o setor terciário. Ixi. Bom, pelo que eu me lembro aí das aulas de geografia, setor secundário é industrialização, indústria, né? Tem muita indústria lá, eletrônica. Então vou aqui, ó, eletrônico, né? Industrial. E com isso, finalizamos aqui mais uma correção de AP aí pra vocês. Tamo junto, é nóis. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar seu joinha e compartilhar aí, mano. Tamo junto, falou.